Amigos de Ideal Espírita, abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos mais um programa Vultos do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia Hugo Gonçalves, uma série da vida e obra de Hugo Gonçalves em capítulos semanais. Capítulo 5, Contos e Casos do Paizinho de Cambé. Vamos agora curtir um pouco da presença entre nós desse maravilhoso espírito, o Paizinho. Hugo teve sempre um espírito alegre e jovial, brincalhão, e assim permaneceu até os seus bem-vividos 100 anos de reencarnado. Cultivava a jovialidade que a todos encantava. Nós estávamos certa vez, eu, ele e o saudoso Paulão de Paranavaí, numa reunião do Conselho Federativo em Guarapuava. Então, depois da reunião, que iniciava sempre no sábado à noite, depois tinha sua sequência no domingo de manhã, nós estávamos posando na casa de um casal amigo. E então, logo que nós entramos, o Paulão falou: olha, eu vou dormir aqui nesse sofá. Era um salão, numa sala, que era uma espécie de um corredor, e o quarto do filho estava reservado para nós lá. E esse quarto tinha uma divisão de madeira. E o seu Hugo ficou na cama desse lado, e eu do outro. E nós, depois a pressa, de noturna, bom, então agora vamos repousar. Começamos a conciliar o sono. De repente eu escuto um barulho naquela divisória. Ele deu um tremendo de um murro naquela parede, né? Falei, meu Deus, o que foi? Falei, não foi nada não. E acabamos dormindo. Aí no dia seguinte ele falou, era uma entidade que queria esganar ele, sabe? Era um coronel lá da cidade, Guarapuava, né? Que não queria que o movimento espírita fosse para frente. Então, para ver como que eram os assediados, nós estávamos também na reunião do Conselho Federativo em Jacarezinho. Jacarezinho, o centro era mais ou menos como a posição dele, como daqui. Ele tinha, o terreno era um declive, a parte de baixo era o antigo albergue noturno, mas já estava desativado, bem limpinho, bem arrumadinho. Então o pessoal de fora ia posar tudo ali, como nós. Eu sei que depois da reunião, nós fomos deitar, ele deitou numa cama de um lado, eu deitei aqui, e os outros conselheiros, todos deitados lá também. Mas começaram a fazer uma bagunça durante a noite. E começaram, um jogar travesseiro no outro, ele cai de lá e ninguém conseguia dormir. Aí eu falei para ele, seu Hugo, isso aí não é coisa que se faça, principalmente espírita, não é? Não estão fazendo coisa de mal, mas é hora de dormir. Amanhã cedo nós temos compromisso, viagem de retorno. Eu acho que o senhor deveria chamar a atenção deles, que eram mais idosos ali, né? Aí ele falou, então, fala para eles ficar quietos aí. Aí eu levava uns minutos de silêncio aí que o seu Hugo quer falar. Aí ele levantou ali, mesmo de pijama. Gente, eu não me recordo agora das palavras, mas é hora de dormir, não é hora de estar fazendo bagunça, tal. Eu sei que todos se recolheram na cama novamente, aí ficaram quietinhos lá. Então, para ver a importância da palavra dessa personalidade aí, sabe? A autoridade que ele tinha, uma autoridade moral. Eu cheguei em casa, minha mãe estava fazendo o café da manhã. Fiquei a noite inteira na seresta. Ia na roupa, desculpa. Ia na casa da namorada de um amigo, depois ia do outro, andamos a noite inteira. Aí minha mãe falou assim, quando eu cheguei, ela falou, onde você andou? Então eu contei, né? Falei, então vai tomar um banho. Aí fui tomar banho e tal. Me aprontei, ela falou, agora vem tomar café. Aí eu falei para ele que não, eu tinha muito o que fazer. Ela, quando ela falava alto, é uma vez só, né? Vai deitar. Ela falou, vai deitar. Quietinho, deitei, fui dormir. Não, a chinela e o caldo de galinha funcionavam. Como é a história do frango, seu Hugo? Eu vi meu pai plantar, né?
Meu pai cortava um pedaço de mandioca, assim, plantava na cia. Eu falei, tudo deve nascer, né? Aí não tinha o que fazer. Tinha um coitado, um frango lá, eu falei, vou ver se ele nasce também. Liguei de criança. Peguei e enterrei o coitado do frango vivo. Aí quando meu pai viu, ele falou assim, olha, eu não vou falar nada não, mas velho, olha o que teu filho está fazendo. Falei, então coitado do frango lá. Aí também valeu umas boas chineladas, né? E ele então me relatou um fato. Tinha uma menina, hoje mocinha já, a Meire, ela até é deficiente, ela manca de uma perna, e ele estava me contando um fato dela. O vizinho de lá, esse fato está registrado no livro também do Dr. Geraldo. Esse livro, nesse terreno, tinha um laranjal ali. E a Meire pulava o muro e ia pegar laranja. E as meninas vieram contar para ele, paizinho, a Meire está pulando o muro aí, está roubando laranja ali da vizinha. Ah, é? Manda ela vir aqui, que ela vai ver só. E ela falou, mandou, a Meire veio, pôs ela sentada no colo e falou, beijou ela, abraçou e falou assim, olha, eu vou precisar de um favor seu. Ah, pode falar, paizinho, pode falar que eu faço. Eu fiquei sabendo que tem umas meninas que andam pulando o muro aí e roubando laranja do vizinho. Eu queria que você ficasse de olho, quando você vir, você vem me contar. Pode deixar, pode deixar. Acabou, não teve mais assunto. Mas o que eu quero mencionar, esse fato todos conhecem, mas o outro que eu vou mencionar, que é uma sequência, eu acho que ninguém conhece. Então nós conversando, ele me relatando isso aí, de repente veio uma das meninas e falou assim, paizinho, a Meire jogou o sapato dela em cima do telhado. Aí ele falou assim para ela que vai buscar, ué. E nós continuamos conversando. De repente eu olho, a menina está em cima do telhado, ela foi pegar o sapato lá. Ainda. E se ela cai, Hugo? E ela mancava da perna, né? Entendeu? Então são fatos que acontecem no dia a dia da vida, né? Quer dizer, o grande exemplo que ele deixou, e esse fato da Meire, eu tenho mencionado também em alguns outros lugares, assim, uma conversa informal com os amigos, né, para que a gente possa servir de exemplo para todos nós, a forma pela qual tem que se tratar. E ele sempre teve muito carinho com as crianças, né, e ele sabe como coordenar e levar. Às vezes ele ligava para o Júpiter no consultório e dizia, doutor, o senhor está atendendo? Se o Júpiter falasse, não estou, eu vou lhe contar uma piada, não, contar uma história, mas era história de gaúcho, porque se soubesse uma piada de gaúcho, ele contava para o Júpiter, que nós somos gaúchos. A primeira vez que ele me botou para falar, primeiro quando ele me convidou para entrar na Câmara de Passe e aplicar passe, eu não levantei da cadeira, né? A responsabilidade foi tanta que eu fiquei sentado. Eu levantei rapidão. E já fui atrás. Aí ele pediu para eu fazer uma exposição, preparar um tema. Eu preparei o tema e fui fazer a exposição. E eu devo ter falado 1 minuto e meio. E sentei. E ele olhou para mim, não perdeu a piada, não. Perde o amigo, mas não perde a piada. Olhou para mim e falou, já. Aí ele teve que levantar e falar no meu lugar. Então foi um vexame fantástico, né? A partir daí, eu acho que mais por vergonha na cara, né? Eu comecei a estudar mais, treinar mais para poder falar. Mas a primeira vez bati recorde. Uma palestra, uma exposição de 1 minuto e meio. Eita, nós! Neste programa, o paizinho de Cambé fala do imenso desejo que alimentava de conhecer o médium Francisco Cândido Xavier e conta como foi a sua ida a Uberaba e como se deu o primeiro encontro com o saudoso médium Chico Xavier. Eu tinha uma vontade imensa de conhecer o Chico. Eu queria chegar perto dele e cumprimentá-lo. Mas aí me levaram, né? E quando eu cheguei lá, eu vi o número de gente que estava ali. Tinha não sei quantas caravanas que vinham lá do Nordeste para ver o Chico. Na época ele era o coqueluche, né? Aí eu falei para ele, como é que eu vou ver o Chico no meio de tanta gente, né?
aquele mundão de gente, assim, aquela fila. Aí, de repente, alguém me bateu no braço, assim. Eu olhei, era o Eurípides, o pretinho lá. Ele me pegou assim pela mão, me puxou e me levou. Não falou nada, só me levou. E demos a volta, fomos por trás. E quando eu cheguei, eu entrei por trás, quando a porta abriu, o Chico já estava me estendendo a mão. E falou para mim assim: como é que vão as coisas por lá? Como é que vai o imortal? Como é que vai isso, aquilo? Ele foi falando tudo, né? Eu fiquei pensando, falei, esse é bruxo. Nunca tinha visto você? Nunca tinha visto, nunca tinha me visto. Ele me perguntava, me perguntou uma série de coisas do meu tempo de criança. Eu fiquei encantado. E, bom, Chico é o Chico, né? O ditado de que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher ainda foi mais do que verdadeiro no caso dessa união de corações e de almas, Hugo e Dulce. O paizinho de Cambé montou um lindo jardim em homenagem à dona Dulce, que foi preservado por ele com muito amor. No banco, onde passavam horas e horas conversando, Hugo e Dulce, como dois espíritos de luz, traçavam planos para a eternidade. Local onde lia as mensagens de Dona Dulce, recebidas pelo médium Carlos Bacelli de Uberaba. Estas mensagens o enchiam de conforto e consolo, de ânimo e energia espiritual. Aí também relembrava com saudade a sua adolescência, o namoro com Dona Dulce e as serenatas que cantava para ela. E eu chegando na porta da janela, no jardim, na casa da frente da janela dela, eu cantava para ela assim: acorda, minha bela namorada, que a lua nos convida a passear, os seus raios iluminam toda a estrada, por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, bem querida, tudo em silêncio na rua, nenhuma casa acordada, somente eu, o violão e a lua. No meio de tantas homenagens ao paizinho de Cambé, prestada por amigos e companheiros de ideal, selecionamos mais uma lembrança de muita gratidão do médico e conferencista Júpiter V. Silveira. Júpiter fala das visitas que fazia, acompanhando o Sr. Hugo aos centros espíritas da região e do interior de São Paulo. Hugo proferia palestras, sempre embasadas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com acentuado sentimento de respeito e unção religiosa. A nossa relação era de eu fazer uma pergunta e esperando dele uma resposta ou uma orientação que sempre veio de maneira profunda, precisa, né, e pontual. Não ficava divagando, não. É isso que me impressionava nele, da assertividade que ele tinha em assuntos doutrinários. Então, quando ele colocava a gente para falar nesse norte do Paraná e em algumas cidades do oeste de São Paulo, no começo era muito engraçado, né? Porque no começo ele ia junto, depois a gente ia sozinho. Quando a gente chegava lá, as pessoas ficavam todas esperando. Eu sempre cheguei quase na hora, né? Eu chegava de carro faltando 1 minuto para as 20 horas para começar a exposição. E as pessoas estavam todas na calçada olhando. E eles olhavam assim e falavam assim: e o tio Hugo? Aí a gente falava: não veio. Aí em coro eles falavam assim: ah. Eu falava assim: Hugo, a gente fica tão animado para falar depois, porque eles ficavam esperando ele. Por quê? Porque no norte do Paraná e numa área enorme do estado de São Paulo, ele orientou centros espíritas. O movimento espírita foi orientado por ele. Então, a reunião mediúnica
a assistência social, o estudo, a relação das pessoas, né? Por isso que eu falo que ele é um terapeuta, porque as pessoas traziam para ele as dificuldades que encontravam de toda a ordem de uma casa, né? E ele tinha uma orientação segura e precisa para eles. Então é evidente que quando você chegava naquela cidade sem ele, era um sufoco, porque as pessoas estavam esperando a presença dele, e aí a gente, com a maior cara de pau, ia no lugar dele para falar. Essa dimensão do paizinho de formadores, de multiplicador, né? É uma outra dimensão, né? Que é uma raridade hoje, né? Então, os líderes, os presidentes de casas espíritas, só eles falam. Ninguém fala ao redor dele. É ao contrário dele. Ele nos estimulava para falar. Ele nos estimulava para participação séria. Só que ele gosta de uma coisa. Ele gosta de seriedade na análise da doutrina espírita. Quando você está falando com o coração, quando está falando com seriedade, e você está falando do Evangelho, ele aprova. Se você vai viajar para a ciência, para a filosofia, ele já faz aquela boquinha para baixo assim. Mas ele quando você viaja como ele nos ensina, né? As palestras dele são dentro do Evangelho. Ele não faz palestra fora do Evangelho. Ele vai contando e você vai vendo Jesus andando na barca, Jesus falando, Jesus subindo morro, Jesus curando. É assim que é o Evangelho. Então, quando você, seguindo o exemplo dele, busca esse referencial do Evangelho, ele se sente feliz, né? E ele vê que a gente tem jeito, pelo menos um pouquinho. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Voltaremos na próxima semana com o 6º capítulo da série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Capítulo 6, Hugo Gonçalves, o Imortal. Uma boa semana a todos e Ave Cristo em nossos corações.